Tio Jordão, cão estrangeiro, galo estrangeiro, cantar o colo-colo e o bimbo. Levar até ir, trazer até ir. Terra plana, terra nivelada, em terra umbigo, em terra centro, em terra meio, em terra eixo, junto pedra angular, em pátio sagrado, colocar plano, pôr ordenadamente o cimeiro, seguir um ao outro, o pé um ao outro. Passada a sexta fase, cortados os cestos prumos, depois que tudo correu bem, fazer como, fazer de que modo. Mais suportes ferro, estacas de ouro, estender tábuas ferro, tábuas de ouro, mais paus, mais travessões, cepo grosso ferro, tronco de ouro, larás ferro, larás doirado, cordame só, capim soalheiro, ajustando o capim para a cobertura, fazendo rendilhados com as nervuras, dando pontos direitos, dando pontos cruzados. Já aparece o dente, já lhe colocam o telhado, a boca emudece, a voz apaga. Muito obrigada, Luiz, também. Nada como começar uma mesa sobre oralidade e literatura, ouvindo os ritmos e os sons dessas outras línguas tão importantes também para todos esses povos, né? Cada um deles, né? O povo timorense e o povo Wakxana. Agradeço os dois por esse começo, esse presente. Então, nós vamos começar a mesa mesmo, o debate. E eu gostaria de começar perguntando para o Luiz. No seu livro, a gente percebe a reiteração presente na fala da narradora, né? Que sempre repete a pergunta, por exemplo, né? Ainda querem plantar abóbora? Quem és tu? Né? E ela repete várias vezes, né? Essa reiteração teria alguma ligação com a marca da oralidade, essa marca da oralidade, né? Principalmente quando a gente fala em conhecimento, em transmissão de conhecimento, essa reiteração é uma coisa muito presente. Eu agradeço a pergunta, mas primeiro fazer uma introdução sobre Timor. Timor foi uma colónia portuguesa. Depois, quando Portugal estava a fazer a descolonização de Timor, dos chamados territórios ultramarinos ou coloniais, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, e quando estava a fazer a descolonização de Timor, a Indonésia invadiu Timor em 7 de dezembro de 1975. E desde então houve, da parte dos timorenses, uma luta tremenda contra a ocupação de Timor. E nessa ocupação morreram cerca de 200.000 pessoas, para uma população que em 1975 era de 500.000, morreram 200.000 pessoas. Portanto, foi um genocídio tremendo. Mas nós todos na altura, inclusive eu, decidimos que deveríamos lutar pela independência de Timor. E fizemos, com todos os sacrifícios, até que conseguimos, em 1999, fazer um referendo, e neste referendo todos os timorenses, a maioria da população de Timor, votou pela independência. Hoje somos um país independente com 20 anos, portanto está tudo ainda como um bebê, está a crescer. Então estamos a construir em Timor também, para além de outras coisas, uma literatura timorense, uma literatura escrita, porque a literatura oral timorense é muito rica,
como vocês viram pelo texto que eu li. Portanto, é um texto que foi traduzido do Tétum por um poeta português. Um texto... E então, segundo a minha experiência pessoal, em minha casa, a minha mãe falava uma língua, que era o Laclay, e o meu pai falava uma outra língua, que é o Mambai. Como, para nos entendermos em casa, os meus pais decidiram adotar uma língua que é o Tétum, que hoje é uma das línguas oficiais de Timor, a par da língua portuguesa. Nós temos duas línguas oficiais, o Tétum e o português. Nós só aprendemos português na escola, desde a escola primária que aprendemos português. Mas temos outras línguas em Timor. Há umas línguas que estão consolidadas e outras que estão em vias de desaparecimento, como acontece também aqui no Brasil, com os povos indígenas. E então, o que ficou em nós, de um povo de tradição oral, que a transmissão é feita oralmente. Daí os nossos transmissores eram sobretudo considerados os lianais. Em Tétum diz lianai, mas em português dizemos os donos da palavra. Aliás, em Timor, os únicos que podem usar da palavra na altura das celebrações, como foi este caso da leitura de um texto da consagração de uma casa timoresa, são os lianais. Mas toda a tradição oral, digamos assim, das nossas histórias, é feita em casa, sobretudo pelas mulheres. Daí eu ter sempre, em quase todos os meus livros, uma voz feminina. Neste último livro tem uma voz feminina que fala durante todo, portanto, como se fosse um solilóquio. É de alguém que durante os anos todos da ocupação sofreu imenso. Como vocês sabem, as mulheres sofrem muito durante o tempo das ocupações. É um elo mais frágil e então os ocupantes normalmente fazem toda a barbaridade sobre as mulheres. E daí eu ter escrito este livro chamado O Plantador de Abóboras, que tem uma mulher, uma voz feminina, uma voz lutadora, de uma mulher que durante todo o tempo da ocupação foi submetida às maiores sedícias pelos militares indonésios, barbaramente torturada, violada, violentada, mas ela sempre teve a intenção, era forte, dizer assim: eu tenho que ganhar essa guerra. Ganhando a guerra para uma mulher em Timor seria sobreviver. E eu, quando cheguei a Timor, depois da independência, encontrei essa mulher a falar numa rua, numa casa toda destruída, queimada, e a contar a história de Timor. A história de Timor é feita sobretudo por ocupações. A primeira grande ocupação de Timor foi feita pelos portugueses. A segunda foi feita pelos japoneses e a terceira foi feita pelos indonésios. Em quase todos eles, um sacrifício enorme com uma grande mortandade. E daí, nós, os timorenses, eu, como sendo timorense, tenho que falar dos meus heróis e das minhas heroínas, porque são aquelas que sofreram na carne toda o vexame da ocupação e conseguiram fazer com que hoje o meu país seja um país independente. Mas voltando à literatura, que é o que estamos hoje aqui, a literatura timorense é uma literatura em construção, a literatura escrita. Daí a sonoridade das palavras é muito importante. No texto vão encontrar o texto em português, mas ao mesmo tempo o texto para nós só tem sentido quando acrescentamos ao português palavras e uma terminologia da nossa língua. Daí nós fizemos uma apropriação da língua portuguesa, sendo nossa, construímos a língua portuguesa de Timor. Não falaremos a língua portuguesa do Brasil, não falaremos a língua portuguesa de Portugal
mas falaremos para nós a língua portuguesa de Timor. E a língua portuguesa de Timor, como o que nos traz hoje aqui, é feita sobretudo pelo povo. É pelo povo que inventa a língua portuguesa de Timor. Muito bem. Muito obrigada, Luiz. Essa relação entre a língua, o tétum, e a língua portuguesa era a continuação que eu ia fazer. A gente retoma isso, assim como também eu quero retomar depois com o Cristino. Mas eu ia fazer uma pergunta relacionada a isso para você, e a gente estava conversando, e toda a tradição do povo Wakchana é falada no Wakchana com os jovens, com as crianças. E aí a minha pergunta é, por que escrever em português? Bom, é difícil engolir os portugueses. É difícil. Uma coisa que une todos os povos são histórias, são as artes, nos torna humanos igualmente. Nosso Brasil, nosso não, aqui nesse lugar que invadiram, havia mais de 1000 povos. Hoje somos oficialmente 305 povos, falando 274 línguas. O resto foram todos dizimados. Por isso que é difícil, não dá para falar simplesmente assim. E é difícil engolir mesmo, gente. Isso é história. Quem conhece história compreende isso. Bom, vamos falar de arte, da literatura. Por que escrever em português e não em Wakchana? Primeiro que é uma ferramenta que começamos a dominar há pouco tempo. Essa literatura dita indígena tem 40 anos, é muito jovem. E o Brasil, que nasceu daquela frase, minha avó foi pegada a laço, quem lembra dessa frase aí, os mais velhos? Tua avó, quando foi pegada a laço, ela era uma menina, uma criança. E os pais delas provavelmente foram mortos antes de correrem atrás dela. Eles seguraram eles antes, mas foram mortos. Mas aí ela correu e foram lá e pegaram ela no laço e levaram para casa. O Brasil nasceu desse estupro. Assim como os pretos também. O Brasil nasceu assim. Por isso não tem história. Uma história bonita para contar. Se orgulham de serem mais de lá do que daqui. Bom, a literatura, o que nós escrevemos, que não é apenas histórias tradicionais, é uma das ferramentas que nós encontramos para tentar uma aproximação com a sociedade brasileira. Porque o que tem na literatura, o que os políticos falam, o que toda a história falou, é que o índio, o primeiro colocou essa palavra aqui, índio, dizer que todos esses mais de 1000 povos eram todos iguais. Cada povo é um povo, como Portugal é um povo e o seu vizinho França é um outro povo. Vive e tem um jeito diferente de tudo, é autônomo, não precisa de um outro povo para sobreviver. E aí colocaram, é tudo igual, não é. Então quando nós escrevemos aqui, é para mostrar essa diversidade rica desses povos que cuidam, que entendem que a terra é a mãe, que não existe outro lugar para a gente viver, que a gente precisa cuidar e respeitar. Então, escrever em português é para que a sociedade brasileira leia. A gente começa pela arte. E é uma literatura de alto nível. Alto nível. Ela falou de Jabuti. Jabuti é o maior prêmio da literatura latino-americana. E o Peter Pan, na Europa, é o segundo maior prêmio da literatura infantil juvenil do mundo. Então, o Boca da Noite, esse livro aqui, ó, tem isso. Significa
que, embora a gente tenha 20 anos, a nossa literatura, alguns autores indígenas estão no nível máximo, igual. E as histórias que trazem tudo, que justificam tudo, a gente traz aqui. E ainda tem mais uma outra coisa que... Por que escrevemos para a infância? Por que as editoras buscam a gente para escrever para a infância? Tem uma lei no Brasil que foi criada, a 11.645, para História e Cultura Indígena em sala de aula. A editora é um comércio e ela precisa de material para vender para as escolas. Só que o Brasil é um país de boas leis, mas não de boas práticas. E não preparou ninguém, a academia não preparou os professores para se trabalhar essa temática indígena e preta em sala de aula. E aí as editoras abrem para a gente fazer infantil, é uma arma também, para que a gente atinja esse público que vocês estão vendo aqui. Aí elas também vão sobreviver, porque elas vão vender. Ainda mais um livro super premiado desse, vai vender. Para a gente, indígena, é uma coisa magnífica. É um presente, porque as crianças ainda estão em formação. Elas estão naquele tempo que elas acreditam na magia. Acreditam no Superman, no Homem-Aranha, o cara que vive debaixo da água. Acredita, está no tempo da magia. Então, quando está nesse tempo da magia, ela vai acreditar. A gente conta as nossas histórias com poderes, com coisas extraordinárias. Poderes de raio, de fogo, de qualquer outra coisa. E ela vai compreender isso de uma forma mais aberta. E vai ficar nela. E ela vai crescer com essas histórias nossas aqui. E quando ela ocupar um cargo desses, quem sabe ela vai ser mais humana, como é o que está aqui dentro. Humanidade, espiritualidade, igualdade, respeito, dignidade, sobrevivência. Essa questão da sobrevivência, né, e da história, tanto do povo do Timor quanto dos povos originários do Brasil, eu sinto que estamos num momento, apesar do momento que estamos vivendo no mundo todo e no Brasil, também um momento de fortalecimento de identidades e de busca, né? Os povos indígenas brasileiros muito resgatando, né, as suas línguas, também buscando isso que está garantido na Constituição, mas não acontece, como você falou, do ensino bilíngue, né, nas línguas originárias e também no português. Mas aí então eu queria saber dos dois, se a gente pensa nessa questão de convivência, de diversidade, né, do respeito e tudo mais, como vocês veem a convivência das duas línguas, o português e as línguas originárias, né, do Brasil, o português e o tetum, por exemplo, né, no caso do Timor. Existe uma possibilidade dessas duas línguas na convivência se fortalecerem, cada uma da sua maneira, quer dizer, cada uma se fortalecer e não sobrepujar a outra neste momento em que existe essa consciência de que precisamos buscar essas identidades e esse respeito à diversidade? Pode ser qualquer um dos dois. Então, para vermos esta convivência, vamos fazer um exercício de um poema de um poeta nacional timorense que foi morto no dia 8 de dezembro de 1975, tinha o nome de Borja Costa. Eu vou ler o poema em tetum. Alguém quer experimentar a ler em tetum? E vou dar em português para o Cristino ler em português. Está bem? Vamos fazer este pequeno exercício.
Kadadalak sulimutuk vila weinan tamalo sabetahan. Nanu timoroan seyamutuk hamutuk katutahan anin sutasi sut kabala sutita matalaran ita kotuk laran sutita lunturu ita kosar turu susuita raiboku ita isimboku kadadalak sulimutuk vilawe inan timoroan hamutuk tanita rai. Regatos convertindo transformam-se em rios. Os rios juntam-se qual a força que lhes opõe. Assim os timorenses devem juntar-se. Devem unir-se para se oporem ao vento que sopra do mar. O vento que sopra do mar fustiga o traje, fere a vista e martiriza o dorso. Faz as lágrimas e o suor rolarem pelo chão. Suga a gordura da nossa terra e do nosso corpo. Regatos convergindo transformam-se em rios. Timorenses, unidos, ergamos a nossa terra. Muito forte. Bom, o Brasil tem 215 milhões. Os 305 povos indígenas e os isolados não dá 1 milhão. 300 línguas. É difícil ter uma paridade. Não vai ter, gente. Porque enquanto não conseguirem nos enxergar primeiro como humanos no mesmo nível, humanos, não dá, não vai dar. Não existe uma outra humanidade, não existe terceiro mundo, não existe uma segunda humanidade, uma terceira humanidade, não. Existe gente e bicho, ponto. Aquilo que foi feito para a gente usar, qualquer gente pode usar. Então, se eu tivesse um pouco mais de grana e andasse numa Ferrari, comprasse uma Ferrari, colocaria um cocá e mandaria cortar de maçarico, deixar aquele negócio aberto, só para o cocá subir uns 2 metros e andar nele. Aquilo não foi feito para bicho andar, foi para gente, como qualquer outra coisa. E é impressionante como, nesse momento, há pessoas que dizem: se eu estou usando esse microfone, muito bom, microfone muito bom, som bacana. Deixaria de ser, uma roupa deixaria de ser, um tênis deixaria de ser, não, é para a gente usar. Enquanto a gente não compreender essa coisa básica, mínima, de ser e estar, vamos continuar nessa distância. Achar que o outro é só o outro. Quando falar indígena, parece uma coisa que está muito distante. Não, eu estou aqui com vocês. Vocês pagaram para entrar aqui? A maioria pagou, né? Então, estou aqui. Pensa que não estão me pagando para me falar para vocês? Tem que pagar. É meu trabalho. Ponto. É gente ou não é gente? Não é igual? É igual. Esse é o princípio básico do respeito, essa igualdade. Ponto. Se você me enxergar assim, a gente vai andar, atravessar qualquer lugar. Eu vou te ajudar quando você tropeçar. E tu vai me ajudar quando eu tropeçar. É isso. Simplesmente isso. Obrigada. Eu vou abrir para 2 perguntas, que é o tempo que nós temos. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer? Pergunto também se Luiz e Cristina gostariam de perguntar alguma coisa um para o outro. Eu quero agradecer o presente. Maravilhoso, né?
e a gente troca presente. Vou pegar o meu. Vou só esperar o Cristino voltar para buscar o presente. E daí você faz a sua pergunta. Qual deles você quer ver? Chama-se A Boca da Noite. Este que nós estávamos comentando, tem outros. Nós temos ainda uma pergunta aqui. Pode fazer, por favor. Eu gostaria de perguntar fazer essa pergunta para os dois escritores. De onde vem a inspiração de vocês para escrever livros tão maravilhosos, tão comoventes, principalmente em relação aí ao Timor, em relação ao conflito, que atualmente a gente está vivendo a guerra também lá da Ucrânia, né? Então eu acho que é muito importante você falar pra gente como que é essa inspiração, como você se inspira e de onde vem a inspiração para escrever essas maravilhas que vocês escrevem. Bom, agradeço imenso a sua pergunta, muito obrigado. A inspiração vem cá de dentro. A gente inspira e está cá dentro. E tem a ver com a vida. Eu digo sempre que todo livro é sempre autobiográfico. Este livro que escrevi, O Plantador de Abóboras, é autobiográfico. Se querem encontrar muita coisa sobre Luís Cardoso, encontrarão neste livro. Portanto, tem a ver com... Dificilmente eu conseguiria escrever sobre outra coisa que eu não tivesse vivido, que não tivesse sentido. Eu estaria a ser, digamos assim, um mentiroso. Quero ser honesto com aquilo que escrevo. Tudo o que está neste livro, nos outros livros, tem a ver com uma vivência pessoal. Já alguma vez alguém me perguntou se eu poderia escrever algo, vivendo em Portugal há muitos anos, se eu poderia escrever sobre Portugal. Eu digo que não. Não. O meu território da escrita, o meu território do meu espírito é, especialmente, Timor. É sobre ela que eu escreverei sempre. É algo parecido para a gente. Mas, para além disso, eu entendo isso como missão. Eu recebi essa missão do universo. E acredito que as histórias são donas de si. É arte. Então, quando elas desejam se materializar, elas usam canais como a gente. E a gente tem que estar bem espiritualmente para poder receber essas histórias. E aí, então, elas se manifestam como elas desejam ser e estar. Eu acho que eu não tenho influência tanto nisso, que eu deixo ela livre. Com essa liberdade que as artes são criadas, é que quando você vê, quando você lê, ela te para, te busca, te chama para uma reflexão. A arte tem que ser isso. Oi, é uma pergunta para o Cristino. A gente vê literatura indígena para criança nas livrarias, mas para adulto é mais difícil encontrar.
Eu estou com A Queda do Céu, do Davi Copenau, para ler. Então, livraço. Então, eu queria que você indicasse literatura para adulto, para ir conhecendo cada vez mais o mundo indígena. O que você sugere? Bom, para gente, tudo que existe da nossa tradição repassado são histórias, ponto. Isso aconteceu. Não é lenda, não é mito, não é nada disso. Todas as nossas histórias, elas são livres para qualquer ouvinte. Seja criança, adulto, elas vão ouvir as nossas histórias. Nós contamos. Isso é natural dentro das aldeias. A gente não separa adulto e tal. Conta-se a história, ponto. E o que a gente escreve são histórias. Embora a gente busca, viaja lá para esse tempo da magia do infantil, são histórias para adulto. Porque histórias são histórias. Elas são para encantar, dizer como as coisas são feitas, justificar as coisas, trazer os deuses, os heróis, trazer tudo. História é história, simplesmente história. Cristino, isso que você falou é um presente para mim. Eu sou professora também, e isso é uma coisa que eu sempre disse para os adultos: leiam livros infantis. As histórias estão ali, como estão também nos livros adultos, né? Qualquer livro conta histórias e fala da gente, né? Ou de outros povos, mas na nossa relação com eles. Perfeito, é maravilhoso isso. Eu gostaria muito de agradecer os dois. Para mim foi um enorme privilégio estar aqui ouvindo vocês e poder participar desse momento. Agradeço muito aos dois por estarem aqui conosco e também a vocês por terem nos dado esse tempo e essa atenção. Muito obrigada, gente. Obrigado, uma boa tarde para vocês, portugueses. A gente se encontra aí mais tarde, hein? Luiz gostaria de terminar também? Ele agradeceu. Obviamente agradecer a vossa presença. Espero que tenham aprendido algumas palavras em teto, está bem? Muito obrigada, Luiz.